Vamos dar início aos trabalhos. Antes de fazermos a oração, para aqui alguns avisos. Lembrando que no próximo sábado a nossa palestra vai ser online, ou seja, devido à Semana Santa, sexteiros, entra no canal do YouTube do NEPOM e teremos como palestrante o Coronel Rosino Castilho, a influência do Espírito sobre o progresso. As nossas campanhas continuam, doação de alimentos, as peças para enxoval. Todas as terças-feiras temos um curso de inicial a secretaria do Espírito. Hoje o passe será coletivo. Temos um grupo de estudo, que é o ESE e o ESE. Nós fizemos uma reunião antepenúltimo sábado, aqui na casa, e estamos pedindo aos colaboradores que, diante do seu ciclo de familiares, recolham alimentos e tragam aqui para casa. Nós temos aqui como fazer as cestas básicas, e eu sei que às vezes é 1 quilo de alimento e 1 quilo de ouro, depois com 10, 7, 8 pessoas já formam uma cesta. Então nós conclamamos aos senhores que façam esse trabalho aí, voltado para a caridade material. Vamos dar início aos trabalhos de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o bem sem ostentação, e aqui vai uma passagem bíblica de Mateus capítulo 6 a 4, que diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta dentro de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que aqueles que receberam sua recompensa, quando derdes esmola, não saiba a que mão esquerda o que faz com a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que o vê, o que se passa em segredo, vos recompensará. É chamada caridade consciente. E o que diz a doutrina sobre essa passagem? Vou ler aqui um parágrafo. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Assim falam os Espíritos. Ainda mais meritório é o ocular a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto grau do que o julgo, necessário se faz abstrair a vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus ou aos sofismas dos homens prova que a fé depositada neste do que na divindade, e que mais valor da vida presente do que a futura. Se diz o contrário, é o que nós desejamos, procede-se como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá dar para vós a toda parte o benefício recebido? Quantos, porque de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam um só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Vamos elevar o pensamento para o alto, nesse momento de reflexão desse texto, que eu acabei de falar anteriormente, a importância da caridade material, em doar alguma coisa para aqueles que precisam. Mas vamos, nesse instante, elevar o pensamento para o alto e agradecer a presença dos
nossos guias, dos guias e mentores desta casa, os trabalhadores, que já se encontram nesse ambiente, purificando, nos orientando, nos intuindo. Sendo assim, façamos uma prece para nossos guias e mentores e trabalhadores desta casa. Oremos por eles. Façamos uma prece nesse instante para os nossos irmãos encarnados. Como esta casa é ligada à polícia militar, as polícias militares, as polícias, não só militar, como civil, todo mundo que está para a segurança pública, vamos nesse momento direcionar nossas energias para esses profissionais. Que seus guias e mentores, a espiritualidade maior, cubram de bênçãos, de inspiração na prática da segurança pública, levando a praticar boas ações em busca da paz social. Orem por esses irmãos. Passamos a prece para a nossa irmã palestrante, que ela hoje seja assistida mais uma vez por seus guias e mentores espirituais e possa trazer para nós as informações da nossa doutrina e que aqui os espíritos presentes possam sair esclarecidos dos nossos pensamentos e da mensagem que será transmitida para a Irmã Iracema. Oremos por ela. Mais uma vez em teu nome e com a tua permissão que estamos aqui, nós agradecemos e damos início aos trabalhos desta tarde. Bom, a nossa palestrante de hoje, nossa irmã Iracema, e abordará o tema Natureza das Penas e das Venturas Futuras. Bom, todo seu. Obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre uma alegria voltar nessa casa, a casa do coração. E hoje a gente tem um tema bem interessante. A casa me presenteou com um tema que foi um estudo. É sempre bom a gente voltar a algumas questões que, embora a gente pareça que já sabe, mas elas sempre trazem informações e entendimentos novos, né? As informações estão lá e aí a gente percebe que nós é que estamos sempre precisando estar atualizando o nosso próprio entendimento. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a natureza das penas e venturas futuras. Mas a primeira coisa que a gente pensa logo é: o que significa penas e venturas futuras? Qual é a ideia que a gente tem do futuro? Por que há uma preocupação pelas penas, pelas venturas ou penas e gozos futuras? Kardec, no livro Céu e Inferno, ele começa a trazer uma reflexão bem interessante, que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ele diz o seguinte: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis a questão, ok? Nós morremos, vivemos, pensamos e agimos, eis a questão, isso é positivo, a gente tem clareza disso. Nós morremos, e isso não é menos certo, é para lá que nós estamos caminhando. Mas ao deixarmos a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Seremos ainda nós mesmos ou não? Ser para sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? E aí ele coloca esse texto e diz que a gente precisa pensar sobre isso, tá? Essas são as dúvidas naturais em relação ao que vamos ser depois da morte do corpo físico. E então ele prossegue e diz o seguinte: que esse instinto, o instinto que a gente tem de preservação, é que nos dá essa preocupação com a morte, com o que vem depois. Há um instinto natural, uma lei natural nossa, no sentido dessa preservação. Então ele complementa dizendo que essa preocupação revela a necessidade de viver
E o medo de que a morte do corpo seja o fim de tudo. Por isso temos essa preocupação com o que acontecerá depois. Mas aí ele nos dá um consolo, porque ele diz que à medida que o homem compreende melhor a vida futura, essa preocupação diminui. Então, o que é a vida futura? Porque a nossa preocupação em relação à morte e o que acontecerá depois, ela decorre exatamente da gente ficar na dúvida o que é a vida futura, o que será a vida futura, para onde vamos, o que faremos. E será que a gente de fato tem vida futura? Essa é a preocupação. Mas o livro Céu e Inferno nos esclarece muito sobre isso. A preocupação da vida futura. Kardec então traz essa reflexão para nós num trecho cujo título ele colocou: Por que os espíritas não temem a morte? Será que a gente não teme mesmo morte? Mas ele esclarece: por que os espíritas não temem a morte? O que não significa que a gente não deva ter uma preocupação com a vida futura. Uma coisa não exclui a outra, tá? Então ele diz o seguinte nesse item: a doutrina espírita muda a maneira de encarar a morte e o futuro. A condição das almas após a morte nos aparece com toda a sua realidade prática, mostrando que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. Já ficou mais bacaninha, né, gente? Aí a gente já começa a ficar com o coração um pouquinho mais inquietado. Ele prossegue nesse mesmo item do céu e inferno. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se mutuamente. A dúvida sobre o futuro desaparece. O temor da morte perde a razão de ser e vemos-la chegar como uma libertação, como a porta da vida e não a porta do nada. Se a gente parece aqui, poxa, já dava para acalmar o coração. Então essa vida futura, só que dizer que a vida futura condições melhores do que a vida terrena, a gente já fica um pouquinho mais aliviado. Mas nesse item é interessante a gente ler, porque os espíritas não temem a morte. Ele exatamente fala dessa calma que nós devemos ter diante do episódio da morte e a tranquilidade com que nós falamos e enfrentamos esse momento da morte. Mas de onde vem esse sentimento intuitivo da vida futura? Porque todos, não só nós espíritas, mas todos, de um modo geral, a maioria, né, o consenso há de que existe alguma coisa depois da morte, que a gente chama de vida futura. Alguns não chamam de vida futura, mas nós sabemos que há essa vida que pulsa em um outro plano. No livro dos Espíritos, então, tem essa pergunta: de onde vem o sentimento instintivo da vida futura? E a espiritualidade responde que antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então essa intuição que a gente tem é porque a gente sabe que existe, porque nós já estivemos em uma outra dimensão, em um outro lado, e sabemos que existe esta vida futura. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de todos os homens. E a vida futura é a conservação de nossa individualidade após a morte, respondem os espíritos. Então essa ideia que a gente tem de que há uma coisa, nós espíritas temos um entendimento mais claro sobre tudo isso, sobre essa vida futura, mas a maioria, o senso comum, em que embora imagine e pense que exista alguma coisa depois da morte, muitos não têm essa clareza e vivem na dúvida, alguns na incredulidade porque não conhecem, e outros esperando para ver o que é que vai acontecer. Mas todos temos essa expectativa. O que vale dizer é essa reminiscência que temos da época em que estivemos na erraticidade e sabemos que lá existe uma vida real. Mas o que nós vamos encontrar na vida futura? Que é o nosso tema. Penas ou venturas? Será que de fato essa vida futura é melhor do que a vida nessa existência? Para onde eu estou indo na vida futura? Lá no Céu e Inferno, no capítulo que fala do Código Penal da vida futura, está dito com todas as letras e de forma bem
clara. E o que nós vamos encontrar na vida futura? A primeira máxima é essa. O espírito sofre na vida espiritual, que é a vida futura, as consequências das imperfeições que não tenha se libertado durante a vida corporal. Essa é a grande certeza que a espiritualidade nos traz. Essa é a grande certeza que nós temos, de que na vida espiritual, o que vamos encontrar são as consequências das nossas imperfeições, daquelas imperfeições em que nós não corrigimos durante a nossa estada na vida corporal. Ainda lá no Código Penal da vida futura, está dito para nós que a imperfeição, essa imperfeição que a gente não tenha conseguido se livrar como talvez gostaríamos, mas ele diz que a imperfeição é causa de sofrimento e de privação da alegria. Mas toda qualidade adquirida é causa de júbilo e de atenuação dos sofrimentos. Então a gente começa a entender que esse equilíbrio precisa estar como uma coisa bem forte dentro de nós. Ao mesmo tempo em que as imperfeições me levam à privação de alegria, me levam a sofrimentos, existe, por outro lado, um contrapeso a isso, que são as qualidades que eu desenvolvo, que me permitirão, numa vida futura, ter júbilo, alegria e diminuição dos sofrimentos. Então aí eu já começo a ficar atento que essa balança de penas ou venturas está nas minhas mãos. O que eu vou encontrar na vida futura vai ser resultado daquilo que eu escolher enquanto eu estiver na vida corporal. Prosseguindo, nós vamos encontrar também no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, a seguinte afirmação, para a gente começar a entender essas imperfeições e essas qualidades que podemos adquirir. Nos é dito que o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possuem. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é, então, o resultado de uma imperfeição. Vamos começar a identificar quais são as minhas imperfeições que podem me levar para penas futuras. Bem e o mal são produtos de quê? Das qualidades que eu tenho, tá? Agora, se eu posso fazer o bem e não faço, isso também é uma imperfeição. E são as imperfeições que me causarão, na vida futura, as penas e os sofrimentos que eu preciso passar. Então, não é só fazer o mal. É quando eu posso fazer o bem e deixo de fazer. Isso é uma imperfeição. Ainda no Código Penal da Vida Futura, é complementado dizendo o seguinte: se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Então já temos aqui uma orientação bem clara das escolhas que fazemos entre o bem e o mal e das decisões que tomamos quando podemos fazer o bem e nos mantemos omissos. Quando temos capacidade, podemos fazer o bem e não fazemos, como se a ausência do bem não nos trouxesse consequências. Então, essa é uma imperfeição que nós temos clareza e sobre a qual nós podemos ter comportamentos diferentes. A escolha entre o bem e o mal. As consequências da vida futura passam pelo nosso livre arbítrio. Prosseguindo. No Livro dos Espíritos, na questão 960, Kardec então pergunta: a crença em penas e venturas futuras presente em todos os povos vem de onde? Aquilo que a gente já falou, todos os povos, todas as pessoas, mesmo aquelas que dizem que nada creem, no fundo imaginam que além do que nós vemos e vivemos, existe algo. Como eu não entendo, eu prefiro ignorar. E aí Kardec pergunta por que todos os povos imaginam que quando a gente sai, e normalmente essa ideia de que a gente está subindo, né?
A gente tem essa ideia. Todas as religiões, todas as linhas espiritualistas têm essa visão de que depois da morte do corpo existe alguma coisa. E a ideia que a gente tem é que essa coisa que existe é sempre para o alto. De onde é que vem isso? A espiritualidade diz o seguinte, que isso, reforçando inclusive o que ela disse anteriormente, é um pressentimento, ou seja, são as lembranças, né, os resquícios que eu tenho, pressentimentos da realidade trazida ao homem pelo Espírito dele encarnado, pois sabeis que não é à toa que uma voz interior vos fala. O que são pressentimentos? A gente sabe que pressentimentos é sempre um conselho, como diz o livro dos Espíritos, é um conselho de um espírito bom e amigo que está conosco. E que ele não só nos dá algumas orientações, como ele nos permite que tenhamos lembranças, pressentimentos, intuições de coisas que já vimos, que já vivemos e que já aprendemos. Então ele diz que essa crença é esse pressentimento de uma realidade que o Espírito traz. E que essa voz interior, que são os nossos espíritos amigos protetores, ele está sempre nos chamando a atenção. O vosso erro está em não escutá-la com atenção. Não escutar essa voz com atenção. Se pensasseis bem nisso, e com mais frequência, vos tornarias melhores. Então, esse pressentimento, essa crença que a gente tem de penas e futuros, e venturas, para onde vou, para o céu, para o inferno, para o purgatório, seja qual for a crença que eu traga, isso tem a ver com os pressentimentos. E os pressentimentos, eles orientam a minha forma também de viver. Eles orientam as minhas escolhas. Muitas vezes não damos atenção às nossas intuições, não damos atenção àquilo que está dentro de nós, querendo nos orientar para coisas diferentes. Então, essa crença, que é uma crença comum de todos, ela decorre, primeiro, do espírito que já esteve na erraticidade, encarnado, ele traz lembranças de onde ele esteve, ele traz pressentimentos, ele traz impressões, e isso reverbera, assim, na sua vida corporal. A consequência da vida futura, nos diz a espiritualidade na questão 962, está na responsabilidade de nossos atos, livre-arbítrio. A razão e a justiça nos dizem que, na divisão da felicidade a que todo homem aspira, bons e maus não podem ser confundidos. Então, estamos cientes de que é o nosso livre-arbítrio, que as consequências da vida futura dependem do meu comportamento, das minhas escolhas hoje. É uma responsabilidade dos nossos atos. Temos noção, temos razão e temos noção de justiça. Se esse resultado, se essa vida futura é fruto das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio, e se temos noção de justiça, porque temos mesmo uma justiça ainda limitada, um entendimento ainda muito próximo ao material e aquilo que nós gostaríamos que fosse só para nós, a nossa ideia de justiça muitas vezes passa por uma justiça egoísta, mas se pensarmos numa ideia de justiça que temos, mesmo que não seja uma justiça plena, mas a ideia que temos hoje de justiça real, nos diz que bons e maus não podem ser confundidos. Imagina os senhores se Deus pode querer que aqueles que não construíram, que aqueles que não plantaram possam colher. Aí nos diz ainda a questão 962. Deus não pode querer que alguns gozem sem trabalho dos bens que outros só alcançaram com esforço e perseverança. Aí a gente começa a entender penas e gozos da vida futura. Se nós, com a nossa ideia de justiça, entendemos que bons e maus não podem ser confundidos, e a justiça é de se efetivar, fazendo essa separação também entre joio e trigo, imagina Deus com uma justiça plena, suprema e amorosa. Poderá Deus querer que alguns gozem sem trabalho, sem esforço, dos benefícios a que outros se dedicaram?
E aí ele prossegue dizendo: o sentimento inato que nós temos da justiça nos dá a intuição das penas e venturas, penas e gozos, penas e recompensas futuras. Aí o entendimento começa a ficar fácil. Quando a espiritualidade nos chama para essa reflexão, trazendo para a nossa razão, para o nosso bom senso, para o nosso equilíbrio, quando a gente traz essa noção de justiça, a gente sabe quais as penas e quais as recompensas que a vida futura nos vai oferecer. Onde eu estarei? No gozo das penas ou no... Não vou nem usar a palavra gozo, né? Para que a gente tenha penas e gozo, mas vamos lá. Vou estar me vivendo as penas ou vou estar vivendo os gozos decorrentes da minha boa atuação, das minhas boas decisões? Prosseguindo nesse capítulo, Kardec então pergunta: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Que a gente já sabe que existe. E como é que se dá isso? Qual é a natureza mesmo dessas penas e desse gozo? A espiritualidade começa com a resposta simples que a nossa razão traz de forma bem óbvia. Não podem ser materiais essas penas e gozos. Por quê? Porque a alma não é matéria. Então, se a alma que vai viver na vida futura penas ou gozos, qual é a natureza dessas penas e desses gozos? A alma não é matéria, então não pode ser material. Nada tem de carnal, responde a questão 965. Mas o espírito que está liberto, mais sensível, ele sente com muito mais intensidade. Como ele não tem um ponto físico, ele não tem um ponto específico para sentir, ele sente em toda a sua dimensão. Liberto do invólucro carnal, o espírito está liberto e muito mais sensibilizado. E aí a intensidade das penas e dos gozos, ela vai ser muito mais intensa. Desse modo, o espírito apreende tudo o que lhe aconteceu. Ele está sem o véu. Ele apreende tudo o que lhe acontece e lhe aconteceu e entende que tudo o que está passando é um resultado do que ele cultivou na sua vida. Quando encarnado, nós temos sensações e nós temos percepções. A gente sente com os nossos sentidos e a percepção se dá na inteligência. Eu pego aqui, eu sinto pelo tato e o trabalho de inteligência me diz que isso aqui é uma madeira. Eu pego em algo, eu sinto o cheiro, eu sinto a sensação e a percepção vai me dizer, vai me lembrar que aquele cheiro de comida é tal ou qual, que aquele cheiro é de uma flor ou de outra flor. Vai me lembrar que aquele cheiro que eu senti pelo olfato é o perfume de alguém. Isso me traz uma grande alegria, me traz uma memória afetiva, né? A gente lembra, a gente sente cheiro de vó, de casa da avó, da casa de mãe, de uma pessoa querida. Na vida espiritual, a gente não tem mais os sentidos físicos, mas a gente tem a percepção muito mais ampliada, porque a sede da inteligência é o espírito, e é o espírito que nos dá a percepção, é a inteligência que nos dá a percepção. Eu sinto e a inteligência trabalha aquela sensação e me dá a resposta do ponto de vista racional. Sem o corpo físico, as minhas percepções estão muito mais ativadas, muito mais aguçadas. Já vista que a sede da inteligência é o espírito, e ele sem esse véu, sem esse invólucro, ele consegue, na verdade, se expandir muito mais. Então, Kardec explica isso. As penas e os gozos na vida futura, eles não são do ponto de vista material. A gente precisa entender que o espírito não tem mais nada de carnal. Então, o primeiro entendimento lógico é de que essas penas e esses gozos têm uma natureza meramente, puramente espiritual. E aí a questão 237 complementa a 650, a 965, diz assim:
Ele, o espírito, ainda tem as percepções que ele tinha quando encarnado, e outras que não possuía, pois seu corpo era como um véu que as encobria. A inteligência é um atributo do espírito, que se manifesta livremente quando não há obstáculos. Então o espírito está em toda a sua extensão, diante das suas penas ou diante das suas venturas, diante dos seus gozos. Como é que a gente chega lá? Quando o espírito diz que sofre, aí a gente vai para a questão 255 a 257, para a gente entender então qual é a natureza desse sofrimento. Mas quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Se ele não tem mais corpo físico, mas ele está sentindo, ele está com a percepção de sofrimento, percepção de frio, percepção de calor, de que natureza são esses sentimentos, essas emoções, esse sofrimento dele? A espiritualidade diz que são angústias morais. A natureza do sofrimento do espírito é moral, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. A dor, o frio, o calor que ele sente tem essa dimensão de angústias morais. A 257 então complementa dizendo o seguinte: desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas a dor que sente não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, justamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, e uma lembrança muito penosa. Entendemos então a natureza desse sofrimento que muitos espíritos se apresentam colocando como se fosse uma dor dilacerante, como se fosse algo que tivesse de fato uma característica física ou uma proximidade com as dores físicas que sentimos. Mas a espiritualidade explica que não é físico, porque não há mais físico, não há mais nada de carnal, mas são as angústias morais que reverberam de forma muito mais intensa, muito mais forte naquele espírito, num processo de sofrimento. Muitas vezes ele, por não entender o que se passa, ele começa a colocar a sensação de frio, de calor, como se aquilo ele ainda estivesse sentindo no corpo físico. Entendido isso, a gente volta para o Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, e aí Kardec nos explica que a duração dessas penas, desse sofrimento, está subordinada à melhoria do espírito. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. Por quê? Aí você vai pensar, e é por tempo indeterminado? Não. Exatamente relativizar esse tempo é importante, porque por um tempo determinado, a gente pode estar impondo a alguém que já melhorou uma pena que ele já não mais precisa. Ou ainda, fazer terminar a pena para algum espírito que ainda precisa de melhoramento. Então, quem determina, entre aspas, quem determina a si mesmo o tempo da duração dos seus sofrimentos é o espírito. Porque ele nos diz que o que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, é a expiação e a reparação. E isso são decisões pessoais. Ou seja, é preciso que haja um aperfeiçoamento sério, é preciso que haja um aperfeiçoamento efetivo e um retorno sincero ao bem. Então a pena não é por tempo determinado nem por tempo indeterminado. Esse tempo ele é relativizado ao processo de amadurecimento, de melhoria do próprio espírito. O espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, ou aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então fica bem claro para a gente a nossa responsabilidade. É essa beleza da doutrina espírita também, a autorresponsabilidade.
Nada nos é imposto, nada nos é tirado. Nós somos donos do nosso destino. Construímos a nossa sorte pelo exercício de um livre-arbítrio respeitoso, consciente, positivo. Então, o tempo de duração de penas e gozos está na mão do próprio Espírito, no seu processo para o arrependimento, para a expiação e para a reparação dos seus atos. Isso faz com que ele possa ir avançando de um estágio para o outro. Por que o homem faz uma ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Pergunta Kardec no 966. Aí a gente lembra dessa imagem. Quem nunca ouviu ou quem nunca falou, ou já vivia com isso na cabeça, que você vai para o céu ou vai para o inferno. De preferência o sétimo céu, né? Que é aquele céu mais bacana. E no inferno tu vai queimar no fogo eterno. Vai arder. E a gente com medo danado, né? De ir para o inferno, misericórdia. Ele não pode ir para o purgatório para ficar no meio, não. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se for o sétimo céu, melhor ainda, porque é aquele céu bacana que a gente está lá bem pertinho de Deus, né? Então, essa é a crença, essa foi a ideia que por muito tempo e ainda hoje muitas pessoas vivem por força dessa crença da existência, né? De um céu maravilhoso ou de um inferno que você vai arder durante toda a vida. Seria uma condenação eterna. E aí Kardec pergunta, por que o homem faz uma ideia tão grosseira, então? Já que o esclarecimento que está sendo dado nos mostra que o gozo e as venturas é uma construção do nosso próprio comportamento, das nossas próprias escolhas. E a espiritualidade leva para a gente para dois raciocínios. Por que o homem faz uma ideia grosseira? Ele pergunta, quais crenças foram ensinadas sobre a vida após a morte? Quais as crenças que foram ensinadas? O que nos foi dito? Por que nos foi dito? Qual o objetivo de nos colocar amedrontados por um fogo eterno, pelo inferno, ou nos colocar almejando o céu? Outra pergunta. A vida futura seria feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal praticado na Terra? Foi isso que nos disseram? Aí a espiritualidade ainda nos provoca. Quais imagens foram criadas para educar o homem como verdades do nosso destino após a morte? Bem, para nos educar, entre aspas, foi dito que a gente iria para o céu ou que a gente iria para o inferno. Foi assim que a maioria de nós, né? Quando a religião católica era uma religião dominante em todo o mundo, essa era a ideia que todo mundo tinha. De que a gente ia para o céu ou a gente ia para o inferno. Se você é bonzinho, você vai para o céu. Se você é malzinho, você vai para o inferno. A espiritualidade diz o seguinte. Por que o homem faz uma ideia tão grosseira? Eles dizem. É uma inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Por isso a gente ainda fica preso a essas crenças. Por isso muitas pessoas ainda acreditam nisso. A inteligência que não se desenvolveu bastante. E também do que lhe foi ensinado nessas perguntas que são feitas. Aí é que há necessidade de uma reforma. Que reforma? De que reforma a espiritualidade nos chama? A reforma do esclarecimento, da informação correta, do estudo, do entendimento. Eu preciso mudar as minhas crenças, a forma de pensar sobre o resultado de fazer bem ou fazer o mal. Sobre quais são as consequências do meu comportamento, o que são penas e gozos futuros. E ele prossegue dizendo, à medida, porém, que o homem se esclarece, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode expressar. E aí também a gente pensa, será que quando se falava, quando se criou essa ideia do céu e inferno, era um nível que a humanidade, ou que a inteligência humana permitia expressar o que seriam os sofrimentos e o que seria gozo? O que é o céu, o que é o inferno? O livro Céu e Inferno nos traz de forma bem bacana
O céu, o inferno, o purgatório. Onde é que nós estamos? O que nós escolhemos? O inferno como algo inferior, como um comportamento inadequado. Céu como a possibilidade de sermos felizes fazendo o bem, fazendo a caridade. A nossa sensação é de estar num momento, ou numa fase boa, bem. E às vezes quando a gente está vivendo uma coisa bacana, a gente fala, parece que eu estou no céu. Quando acontece uma coisa bacana na nossa vida. O que tem a ver o nome céu? Céu não é apenas sua origem, por questão do formato, de ser uma coisa côncava. Então, há toda uma origem da palavra céu. Quando a gente está vivendo um momento difícil, às vezes a pessoa fala, não, parece que eu estou vivendo um inferno. Mas sou eu. É como eu me sinto, é o que eu faço, que me faz me sentir num momento de céu ou num momento de inferno. Mas isso é assunto para outra palestra. Para a gente saber do céu e o inferno. Mas fica aqui a minha recomendação aos irmãos. Leiam o livro Céu e Inferno. É uma leitura bem interessante. Além de nos trazer notícias, informações, relatos, histórias reais de irmãos que dizem para a gente essa vivência numa vida futura. As escolhas que fazemos, a opção que temos, as decisões que tomamos, pode nos levar ao céu ou ao inferno. Isso é um processo pessoal. Não é um lugar para onde vamos, mas é onde nós nos colocamos com os nossos comportamentos. Dito isso, vem a espiritualidade e nos diz o seguinte, na verdade, a espiritualidade, aqui é Kardec, comentário de Kardec, na questão 973. Kardec diz assim: o homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado da sua inteligência. Ok? Essa ideia do que é a vida futura, penas e gozos, tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual. É entender, é o entendimento. Desenvolver a inteligência é também uma responsabilidade nossa. Está ativando sempre a nossa capacidade cognitiva para ampliar a nossa inteligência, o nosso entendimento das coisas. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se purifica e se afasta da matéria. Deixa de levar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ou seja, essa ideia vai se afastando de um fogo que queima ou de um sentado na nuvem ouvindo um anjinho tocando harpa. Começa a me afastar disso e vai me trazendo uma ideia clara de gozos e de penas futuras, sem essa vinculação a uma penalidade ou um benefício material. A razão nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual. Então eu não posso estar queimando no inferno. E por isso mesmo não pode ser afetada por impressões que atuam apenas sobre a matéria. O fogo que arde queima matéria. Mas a alma, ela é essencialmente espiritual. Mas nem por isso, conclui Kardec, esta alma fica isenta de sofrimentos ou deixa de receber a punição pelos seus erros. Ele traz esse esclarecimento para afastar de nós essa ideia do fogo que queima, da nuvem que eu fico lá deitado, no sétimo céu, como se sentir essas sensações fosse algo inerente à alma. Isso são sensações, são ideias que nós temos que o fogo queima, mas em razão da matéria. De onde vem, pergunta ainda Kardec, de onde vem então essa doutrina do fogo eterno? Que além de queimar ainda é eterno. Imagina uma pessoa estar eternamente no fogo, é um negócio complicado. Mas a gente tem essa crença, a gente cresceu e responde. Essa doutrina, ela é fruto de imagens, como tantas outras, tomadas pela realidade. Isso é fruto de uma criação de ensinamentos, muitas vezes para controle e domínio das pessoas. Vamos lá. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? Kardec perguntou.
Será que o medo do inferno, de eu queimar no fogo eterno, não pode trazer um bom resultado para a minha vida? A espiritualidade só diz assim: veja, observe se ela, essa doutrina do fogo eterno, refreia aqueles que a ensinam. Aí dá para a gente pensar. Será que essa doutrina, que é a doutrina do temor, olha que ele pergunta, refreiam aqueles que a ensinam? A história da humanidade está aí para nos contar, a gente não precisa nem ir muito longe, porque a própria história da humanidade está aí para nos contar. E ele prossegue, a espiritualidade diz assim: se ensinais coisas que a razão rejeitará, mais tarde produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Então cai por terra uma doutrina, uma teoria que não tem a menor razão de ser. E isso fortalece ou fragiliza? Isso fragiliza. E em muitos fragiliza a própria fé. Dessa forma, lá no Céu e Inferno, no capítulo 4, Kardec completa e diz assim: enquanto o homem for dominado pela matéria, só poderá compreender imperfeitamente a espiritualidade. Então, enquanto eu ficar achando que eu vou queimar, que o fogo queima, que vai doer, que eu vou me torrar no inferno, eu estou numa perspectiva material. Enquanto eu for tomada por esse entendimento, apenas essa perspectiva material, eu vou compreender sempre perfeitamente a matéria. Isto porque ele fez das penas e gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Esta é a ideia que a gente precisa desenvolver. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Perguntou Kardec, e a espiritualidade disse que sim. Olha que resposta interessante. E é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela, ou seja, dessa felicidade, por sua própria culpa. É por isso que, libertos da matéria, desejam uma nova existência corporal, pois poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que ele poderá expiar seus erros. Explicação clara, essa harmonia que sentimos quando estamos na vivência das penas. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária, por todo o bem que teve a oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Daí essa angústia, essa tortura que ele faz. Na erraticidade, ou seja, enquanto ele está entre uma encarnação e outra no mundo espiritual, sem o véu, apreende de um lado todas as suas existências passadas e do outro vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Então nenhuma pena é eterna, mas a responsabilidade é nossa. Em que consiste, pergunta Kardec agora, a felicidade dos bons? A dos infelizes nós já sabemos. E a dos bons, em que consiste essa aventura? As penas já entendemos. E as venturas? A espiritualidade diz assim, que essa felicidade dos bons espíritos, ela consiste em conhecerem todas as coisas. Não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça do homem. O amor que os une lhes é a fonte da suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então a gente já entende a natureza, ou em que consiste o sofrimento dos espíritos infelizes, os espíritos inferiores, e em que consiste a aventura, o gozo dos bons espíritos. Prossegue a questão dizendo assim: contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são felizes. Ou seja, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então, aí é aquilo dito lá no Código Penal da Vida Futura. É exatamente o avançar
o crescimento do nosso conhecimento e o crescimento do avanço que fazemos no arrependimento, na expiação, na reparação, que faz com que a gente vá evoluindo dentro dessa escala de felicidade. É necessário professar o espiritismo e crer nas manifestações espíritas para garantir nosso destino na vida futura? Chegamos na pergunta que vale 1 milhão. Será? Isso é tão importante que Kardec perguntou. Bem, dito tudo isso, eu tenho que virar espírita? Para que eu possa garantir esse destino na vida futura, para que eu possa ter esse entendimento, para que eu possa ter essa amplitude na minha percepção. Aí a espiritualidade diz o seguinte: se assim fosse, os que não creem ou que não tiveram oportunidade de esclarecer-se seriam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante o destino futuro. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduz. O que a doutrina nos auxilia e nos auxilia muito nesse caminhar nosso, nesse entendimento. Prossegue. O Espiritismo acelera o desenvolvimento, ensina a olhar o que importa, tendo em vista o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Mas não significa que aqueles que não são espíritas não possam também avançar nos gozos da vida futura. Não possa fazer o seu processo de realização do bem e da caridade, como foi colocado aqui, caridade moral, a caridade material, como uma forma de viver. O Espiritismo acelera o nosso desenvolvimento, mas não exclui aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina. E por fim ele diz que o Espiritismo ensina a suportar as provações com paciência e resignação, que é um ponto que muita gente fica presa em dificuldades, que é um ponto que atrasa o desenvolvimento, quando eu não consigo entender as minhas provações, quando eu não tenho resignação, quando eu não tenho paciência. É um dificultador? É. Mas é algo que pode ser vencido. O Espiritismo, ele, quando nos ensina a suportar isso, ele desvia a gente de atos que podem retardar a felicidade futura. Quando a gente fica preso às reclamações, às queixas e a não entender, principalmente, o sermão da montanha. O bem-aventurado os aflitos. E aí a gente fica reclamando. Porque o que Jesus trouxe no sermão da montanha foi exatamente para nós as notícias da vida futura. Bem-aventurados aqueles que passavam por todas aquelas dificuldades, porque seriam chamados filhos de Deus, o reino de Deus lhes pertence. Jesus não estava prometendo nada para aquela existência, nem para a existência material. Ele estava dizendo que as nossas bem-aventuranças estão na vida futura. Então, às vezes, quando a gente não tem esse entendimento, essa clareza, a gente passa a ser um reclamador, a gente não tem paciência, a gente reclama das coisas, a gente não faz caridade, a gente pode fazer o bem e não faz. São essas coisas que dificultam esse caminhar, mas que são vencíveis pelo próprio progresso do Espírito, porque o caminhar para frente, ele entender, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Essa lei é inexorável. E ninguém pode dizer que não vai passar por ela, porque vai. E o que a doutrina diz? Que no futuro a gente terá só uma religião. E o nome dessa religião é caridade. E por fim, meus irmãos, nos diz a espiritualidade que, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, essa é a mensagem que
o céu e o inferno, o livro dos Espíritos nos trazem a respeito dos gozos, das penas da vida futura. Deus abençoe a todos nós, que Jesus esteja conosco. É isso aí, gente. Acho que a nossa professora Iracema deu uma aula da doutrina, assim, de uma maneira didática, fantástica. Eu vou fazer algumas reflexões, Iracema, alguém só fala. Infelizmente, você disse aí, foi bem claro, nós criamos os fantasmas, né? Muitos fantasmas. E a doutrina espírita também, infelizmente, cria fantasmas. Então, a gente às vezes ficamos penalizando o tempo todo, nos cobrando, né? Mas não mudamos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, a nova forma de agir. Porque falar, conhecer é uma coisa, mas o mais importante é praticar. Infelizmente, nós praticamos muito pouco. Conhecemos o Pentateuco, mas a vivência do dia a dia, né? E quando você disse ali aquela questão de não importa, Kardec foi fantástico quando perguntou, né? A última pergunta que você fez ali, questionou recentemente, bota aí por favor. Essa daí foi a mais assim que eu acho, fechou sua, né? Que aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não sabem, como é que ficam ela diante dessa colocação que ele coloca da vida futura, de gozos, de céu e de inferno? Fecha as portas. Então seria lá. Primeiro que a gente também, infelizmente eu digo isso todos os dias, e tenho provado no dia a dia, eu faço muita reflexão, tenho feito muita reflexão, essa figura do Deus que a gente cria humano, né? A gente quer ter uma figura de Deus como pessoa, que pune, né? Que fica chateado, que a gente faz as coisas para agradá-lo, que só procura ir nas aflições. Não é isso. É completamente uma coisa muito maior que isso. Ele quer o bem de todos. Ele não separa suas ovelhas. Se fosse assim, lembrar disso uma coisa interessante. Que ultimamente acontecido muitos acidentes. E nós, da doutrina, achamos que cada acidente tem uma relação de causa e efeito com algo que nós fizemos lá no outro mundo. Eu disse, é circunstância. Que Deus é esse? Já que tem uma relação de causa e efeito, como é que acontece agora, cai um helicóptero lá nos Estados Unidos, vocês viram? É um casal com 3 filhos, por uma falha mecânica, por falta de combustível. E a gente acha que ali, fosse olhar, nesse olhar, acha que é uma coisa de Deus. Porque aquela família, né? Aquele dia o cara não ia abaixar o helicóptero, não ia olhar se a hélice estava apertada, não sei. Então, preparou tudo para a pessoa morrer. Então, a gente está começando a conhecer, a gente distorce muitas coisas, né? Kardec é fantástico, ele coloca essa figura, que a gente só acha que a salvação só está naqueles que professam, que tomam curso do Wesley, tomam curso disso, e os que estão fora, não é assim. Nós somos felizes porque nós somos esclarecidos, estamos buscando, é fruto. Na hora que parte, né, é questão individual, não tem nascendo do seu lado nem do outro, não é você do que você fez. E os gozos, o céu e o inferno, está de consciência, né? Você colocou aí. Quem fica pensando no fogo, ainda assim, vai para o quinto dos infernos. O primeiro inferno, o segundo, o terceiro, vai dar desejo do quinto inferno, Chico. Imagina, o primeiro é ser quente, o segundo pior, o terceiro, o quarto. Vai para o quinto, né? Quando a pessoa diz algo, que vê muito aí, compara que ele vá para o quinto, depois o primeiro, o segundo, o terceiro. Chega que ele ainda tem muita maldade. Mas parabéns, foi fantástico a sua colocação aí. Você continue abrindo mentes, né, e esclarecendo, porque infelizmente nós, e foi dito aqui, o Evangelho, ele foi codificado por muitos espíritos católicos, e muitas passagens aqui, não pode ver o levar perto da lei. Ele fala muito de punição, ele fala muito de agradar a Deus, o Espírito falando, não é a doutrina, é o Espírito.
A gente tem que ter muito cuidado com passar essa mensagem. A gente fica muito preso ao pé da letra. Mas tem que entender que era o Espírito, que ele era católico, ele passou aquela mensagem. A gente tem que ver que não é esse Deus que a gente está buscando, que é dito aqui. Né? Pode ver que a maioria são padres, né? Santo Agostinho, muitos aí tiveram adquirido aquela cultura. Mas a gente pega ao pé da letra e acredita em punição. Tanto que nas doutrinárias tem espíritos que se comunicam dizendo que estão no inferno, aguardando fogo, e ficam naquele estado de consciência o tempo todo, porque quando esteve encarnado ficava cultuando isso aqui. Diga, Chico. Quem tiver a oportunidade, agora, essa semana, voltou aquela série de Joseph, Os Escolhidos, e é mostrando isso numa outra visão, muito mais humana, mais doce, mais amor. Eu recomendo que as pessoas que gostam vejam essa série. Os Escolhidos. The Chosen. É da Netflix, né? Netflix, né? Netflix. The Chosen. Fantástico. Fantástica, e a gente tem que esclarecer. Infelizmente tem que esclarecer, para não ficar criando fantasma nas mentes das pessoas. Eu me recordo que há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, não alongar muito, as pessoas ficam em casa assim, meu Deus, eu tenho que ir para o centro espírita, se não fosse uma punição, eu tenho que ir lá, porque o que é que vão pensar, a doutrina, amigo, se você tem que ir com o coração aberto, eu não estou vindo aqui porque eu vou dar satisfação a Duda, para a Tânia, não, eu quero aprender, eu quero compartilhar. Essa casa aqui é um momento que eu até me comunico melhor com a espiritualidade, que a casa está. Mas é isso aí. Desejo muita paz a todos. Vamos para a nossa prece de encerramento, pedindo que todos se aquietem suas mentes. Convido os irmãos passistas, se algum irmão pode vir aqui à frente para ajudar nesse banquete de luz, sendo operado por nossos guias e mentores. Esses irmãos que estão recebendo essas energias possam difundi-las, passá-las para os irmãos desencarnados aqui presentes e também para os encarnados aqui presentes. Vamos elevar o pensamento ao alto, agradecendo mais uma vez a espiritualidade, agradecendo mais uma vez por estarmos encarnados nesse planeta, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, comungando, buscando conhecimentos, entendendo o significado da vida, e coloquemos em prática tudo que nós aprendemos nessa tarde de hoje. Que os espíritos que aqui se encontram possam levar essa mensagem para aqueles que se encontram em estado necessitados. Hoje aqui nós tivemos uma aula de caridade. Que eles saiam daqui libertos, esclarecidos. Que os nossos guias e mentores continuem nos intuindo para a prática do bem. Que sejamos espíritos de pacificação, de transformação, de mudança, não só em nossas vidas, mas na vida das pessoas, na prática do bem. Por tudo isso, mestre, nós só temos a te dizer nosso muito obrigado. E também agradecer aos espíritos que protegem esta casa, em especial vamos citar aqui o nosso Coronel Santa Rita, realizador dessa casa, que sempre esteve presente e está ainda no mundo maior, com mais liberdade para nos inspirar e nos proteger na prática também do bem. Por tudo isso, nós voltamos para nossos lares com paz, com coração repleto e muita bondade. Muita paz para todos e tenhamos o resto do final de semana com muita alegria junto com os nossos familiares.